Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui nossa terceira aula de materiais de construção para concursos públicos, né? Hoje nós vamos falar de diagrama de fases, tá? Vou dar uma lida aqui nas definições e os conceitos básicos, porque isso aqui não é cobrado dessa forma, né? As perguntas não são feitas em cima desses conceitos, mas os conceitos são básicos para vocês entenderem como funcionam os diagramas, né? Componentes. São metais puros e ou compostos que compõem uma liga, né? Por exemplo, uma liga de níquel-cobre, você tem dois componentes ali, você tem o níquel e o cobre, né? Que se formam, juntos formam diversas ligas diferentes. Sistema possui duas definições: o corpo específico do material que está sendo considerado, série de ligas possíveis que são compostas pelos mesmos componentes, né? Então, o que eu tinha acabado de falar agora aqui. No sistema você tem um sistema, por exemplo, de cobre e níquel, você vai ter diversas ligas possíveis, né? Limite de solubilidade é a capacidade máxima que determinado átomo soluto pode se dissolver no solvente para formar uma solução sólida. Ligas isomorfas são aquelas que os componentes são completamente solúveis um no outro. Por exemplo, o que eu tinha acabado de falar mesmo, liga de cobre e níquel. O que acontece, né? O limite de solubilidade, vocês vão ver que em determinados gráficos, por exemplo, do ferro-carbono, você não tem total solubilidade de um no outro, né? Diferente das ligas cobre-níquel, por exemplo, que os dois materiais são CFC, né? Os dois componentes são de estrutura CF, de estrutura cristalina CFC, e isso facilita e os tamanhos também dos átomos são muito próximos, né? E isso facilita a solubilidade total de um no outro. Então você pode ter desde um metal puro, né, do cobre, e você vai adicionando níquel até chegar, por exemplo, a 100% de níquel e ter um metal puro de níquel, né? Vou aqui no próximo aqui. Uma fase pode ser definida como uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Todo material puro, solução sólida, líquida ou gasosa, possui uma fase. Cada fase de um sistema possui propriedades próprias e irá existir um contorno separando as fases. Sistemas com uma única fase são chamados de homogêneos. O inverso, homogêneos ou monofásicos. O inverso, né, é chamado de heterogêneo mistura. Então vamos lá. Quando você tem, por exemplo, duas fases sólidas em uma liga lá, né, uma determinada amostra de liga ali tua, você vai ter um contorno separando essas fases, né? Você tem, por exemplo, o contorno de grãos ali, você separa um grão do outro, pode ser que um grão tenha uma composição diferente da outra, fase diferente. Você dentro de um grão você tem a separação entre as fases, né? Definições e conceitos básicos, né? Microestrutura é caracterizada pelo número de fases presentes, pelas suas proporções e pela maneira pela qual elas estão distribuídas ou arranjadas, né? Basicamente o que eu tinha falado anteriormente, né? A microestrutura é a soma ali de fases que você tem ali na estrutura sólida ali, que vai caracterizar dar as propriedades daquela tua amostra, né, de material. A energia livre, a função da energia interna e também da aleatoriedade ou desordem dos átomos ou moléculas. Quando a energia livre é mínima para determinada temperatura, pressão e composição, disse que o sistema é estável ou não se altera com o tempo. Existe o caso especial dos sistemas metastáveis, que são aqueles que precisam de longos períodos de tempo dentro de uma temperatura e pressão para sofrer alteração. Resumindo, quando você tem uma microestrutura estável, você pode manter ela naquela temperatura e pressão o tempo que for. Ela não vai ter nenhuma alteração. Uma estrutura metastável, ela é, assim, em alguns casos, considera assim, até estável num período de tempo curto, né? Mas num longo período de tempo, né, essa estrutura metastável, ela tende a se transformar. Por exemplo, se você pega a cementita, né, no aço carbono lá,
a cementita ela é caracterizada como metastável. Se você manter ela a uma certa temperatura e pressão um pouco mais elevada, com um longo período de tempo, ela vai se dissolver em grafita, né? É basicamente isso que é uma estrutura metastável. Pronto. Aqui a gente vai entrar agora no diagrama de fases de um componente, né? Ou seja, um diagrama unário. Nesse caso aqui é o da água, só para a gente ter uma ideia básica de como funciona. Você tem aí uma coordenada a pressão e na abscissa a temperatura, né? Você tem três separações aí, que é o sólido, líquido e gasoso, né? Que são separados por essas linhas, né? Uma por essa linha aqui, né? Você tem um sólido, daqui você tem um líquido, daqui para cima, e daqui para baixo você tem gás, né? Nesta linha aqui, em cima dessa linha aqui, ó, você vai ter em paralelo tanto sólido quanto gás. Em cima dessa linha, você vai ter em paralelo tanto sólido quanto líquido. Em cima desta linha, você vai ter tanto líquido quanto o gás, né, quanto o vapor. Né? Então, assim, a transformação de sólido para gás é denominada sublimação. A transformação de gás para sólido, deposição. De sólido para líquido, fusão. Né? E de líquido para sólido, congelamento, né? Solidificação. E de líquido para gás, você tem a evaporação, e de gás para líquido, condensação. No meio aí, vocês podem ver, tem esse ponto aqui ele pega as três curvas. Esse ponto é denominado de ponto triplo. Nesse ponto aqui, especificamente nesse único ponto que significa determinada temperatura e pressão de trabalho, você vai ter coexistência de sólido, líquido e gás. Né? Os diagramas unários de componentes alótropos possuem mais do que um ponto triplo. A exemplo disso é o diagrama unário do carbono, né? Que você tem duas fases sólidas. Você tem aqui o grafite e o diamante a altíssimas pressões, né? Altíssimas pressões você consegue formar o diamante, mas aí você tem o líquido e o gás. E aí você tem os dois pontos triplos aqui que você já pega facilmente. Tem um ponto triplo aqui e um ponto triplo aqui. Nesse ponto triplo você vai ter a coexistência de diamante, grafite e líquido. E nesse ponto triplo aqui você vai ter a coexistência de grafite, líquido e gás. Né? Agora vamos ao que interessa, né? Que é o que realmente é cobrado em prova. São os diagramas binários. Né? Eu vou dar uma certa explicação aqui para a gente matar isso aqui. Na abscissa a gente tem a composição. Na ordenada a gente tem a temperatura. Você tem aqui embaixo essa fase alfa, né, que é uma fase sólida. Esse aqui, só para resumir, esse aqui é um diagrama de cobre e níquel, tá? É um diagrama isomorfo, tá? Você tem ali a fase líquida em cima. Essa linha aqui de transformação da fase sólida em fase sólida e líquido é chamada de linha sólidos. Essa linha aqui caracteriza a transformação de fase sólida mais líquida em líquido, é chamada de linha líquidos. Basicamente, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma riscada. A gente tem aqui uma fase sólida, que ao você aumentando a temperatura, por exemplo, você vai chegar e vai ter uma fase sólida com uma líquida, e aí continua aumentando a temperatura, e você vai ter uma fase líquida unicamente. Tá? Esse aqui é basicamente um sistema, um diagrama mais simples possível, binário, onde um elemento é totalmente se decompõe totalmente no outro, né? Se mistura completamente com o outro. Mas o que é questionado nesse tipo de gráfico? É a regra da alavanca. Né? A regra da alavanca. O que é essa regra da alavanca? A regra da alavanca é o que vai te dizer quanto de fase tem de determinado desejo lá da banca que está perguntando. Né? Por exemplo, aqui a gente tem 3 pontos, né, que está sendo traçado aqui nessa isoterma. Né? O que é que o cara vai perguntar? Dentro dessa mistura aqui, que você tem uma fase sólida mais uma fase líquida, quanto de líquido, percentual de líquido, qual o percentual de sólido, né? Da fase alfa, né? Aí eu vou explicar para vocês aqui como fazer.
Dar uma ampliada aqui, a figura não está muito boa, eu tirei essa figura da prova da Petrobras, que foi justamente para trazer o que a Petrobras usa aí, né? Então, beleza, a gente tem esse ponto A aí no centro aí, que é o que a Petrobras queria saber, né, como a gente faz para calcular qual é o percentual de líquido, o percentual de sólido que tem naquele ponto A. O que você vai fazer? Você vai traçar uma isoterma que passa pela linha, pelo ponto que ele deseja, né, para você saber a temperatura, e você vai passar uma linha vertical de composição. Daí você achou o teu ponto ali, não é isso? Beleza. Aí agora você vai trabalhar com as composições. Você vai escolher um dos elementos, né? E vai trabalhar com a composição de somente um dos elementos. Por exemplo, se a gente for traçar aqui, a gente vai trabalhar com cobre, né? Vamos trabalhar com cobre, que é o que ele está dando aqui, né? O cobre está vindo de 0, o níquel, na verdade o níquel, né? O níquel está vindo de 0 a 100. Então a gente vai trabalhar só com a composição de níquel, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem as três composições, né? A composição do ponto A, que é o que a gente deseja, a composição S, né? Que ela está em cima da linha sólidos, e a composição L está ali em cima da linha líquidos. Como eu calcularia a quantidade de líquido presente no ponto A? É muito simples, você vai pegar CS menos CA sobre CS sobre CL. Ou seja, se você está querendo pegar a composição, esse aqui é um macete para vocês matarem isso fácil. Você está querendo pegar a composição do que está do lado esquerdo. Por exemplo, do lado esquerdo eu tenho a transformação para líquido. Eu quero saber a quantidade de líquido. Então eu vou pegar a informação do lado direito, porque do lado direito, né, que é CS menos CA, dividido por CS sobre CL. Já no caso do sólido, a gente vai fazer o inverso, né? O sólido está do lado direito, eu preciso da informação então que vem do lado esquerdo, né? Isso é só um macete para vocês raciocinarem fácil. Então você vai pegar CA menos CL sobre CS menos CL. Né? Então o que seria aqui? Você pegaria, vou até fazer a continha aqui para a gente saber quanto de líquido tem nessa composição. São contas muito simples, né? Quanto de líquido tem? Eu vou pegar 40% né, de níquel menos 35, que é o que ele está me informando que é o ponto A, né? Dividido por CS, né, que é 40, menos 29, que é CL. A gente teria aí 45,45% de líquido nessa composição. O resto, obviamente, é da fase alfa, da fase sólida. Então, galera, isso aqui foi... Eu vi que a minha aula 2 ficou muito estendida, então eu pretendi fazer essa aula um pouquinho mais rápido, eu vou dividir um pouquinho mais os assuntos, que é justamente para facilitar quando você for estudar, buscar o assunto de forma mais rápida. Então, assim, deixa seu like aí e inscreva-se no canal. Muito obrigado.